Imagine um mundo sem humanos. Imagine um mundo sem animais. Imagine um mundo sem plantas. Já foi assim, sem vida. Hoje o que mais temos é vida, seja ela da forma que for. Todos os seres vivos estão ligados de alguma maneira. Todos dependem, direta ou indiretamente, um do outro. Porém, há espécies fundamentais para um todo. Espécies que fazem a roda da vida girar. E as abelhas estão nesse grupo. Você já deve ter ouvido falar da célebre frase de Albert Einstein: se as abelhas desaparecerem da face da Terra, a humanidade terá apenas mais 4 anos de existência. Sem abelhas, não há polinização, não há reprodução da flora. Sem flora, não há animais. Sem animais, não haverá raça humana. Pois é, essa frase dita por ele em meados de 1935 está cada vez mais latente nos dias de hoje. A degradação do meio ambiente vem interferindo de maneira drástica na população das abelhas e de outros animais. Sem floresta, não há polinização e, consequentemente, a quebra nos ciclos naturais da natureza. As abelhas representam cerca de 40% dos animais polinizadores do planeta, ou seja, a vida aqui depende delas. No Rio Grande do Sul temos um vasto grupo de abelhas sem ferrão, também chamadas de meliponíneos. São até o momento identificadas 24 espécies aqui no nosso estado, sendo que 3 delas estão no livro vermelho dos animais ameaçados de extinção. Aqui no nosso estado temos apenas uma abelha com ferrão, que é aquela abelha que veio da Europa, se misturou com abelhas africanas e chegou até aqui o Brasil, especificamente no nosso estado, e ela compete com as nossas abelhas nativas tanto por espaço quanto por alimento. Nossas abelhas aqui são extremamente adaptadas à nossa flora local. Aqui no nosso estado é muito tradicional um processo de adestramento das abelhas nativas, principalmente para a extração do mel. Então agora eu te convido a conhecer mais um pouco do mundo das abelhas, especificamente as abelhas nativas. Então bora lá? Vamos que vamos! As nossas abelhas nativas são chamadas também de abelhas indígenas ou, mais comum, abelhas sem ferrão. Muitas pessoas também chamam de mirins, só que as mirins são um grupo de abelhas que faz parte das nossas abelhas nativas, né? Na verdade, não é que elas não tenham ferrão, elas têm um ferrão, mas é um ferrão vestigial. Como a maioria já deve ter ouvido falar, as abelhas nos últimos anos têm sofrido com mortandade. Com a questão do uso indiscriminado dos agrotóxicos, tem havido uma mortandade muito grande de abelhas, né, de todas as espécies. As nossas abelhas nativas, também conhecidas como abelhas indígenas, elas fazem parte da tribo Meliponine. Essas nossas abelhas, elas são divididas em vários grupos, né? Nós temos as abelhas mirins, que são as mais comuns, que parecem umas mosquinhas, que muitas pessoas nem sabem que são abelhas, olham e acham que são umas mosquinhas, que são as abelhas do grupo das plebeias, do gênero plebeia. A de maior destaque aqui na nossa cidade é a mirim-guaçu, que é a plebeia remota. Mas nós temos também aqui a emerina, a plebeia emerina, a plebeia droriana, que também são bem comuns. Esse aqui é o própolis de defesa, ó.
elas grudam isso aqui no inimigo, né? Normalmente são moscas, formigas, e os inimigos ficam impossibilitados de se movimentar, porque isso aqui é muito pegajoso. Temos também o grupo das Scaptotrigonas, que daí são as tubunas, as mandaguaris, que muita gente conhece como principalmente a tubuna, que é aquela abelha pretinha que se enrola no cabelo, que ela ataca, apesar de ela não ter ferrão, a forma de ataque dela é se enrolar nos pelos do agressor, né? Temos também o grupo das melíponas, que são as maiores produtoras de mel. Aqui em Canela nós temos registros oficiais somente a manduri e a guaraipo, mas no estado nós temos também a mandaçaia. Então, a explicação de como é feita a formação dos discos de cria nas abelhas sem ferrão. Elas começam com uma célula única no centro e vão expandindo para as bordas. Então a gente pode ver que aqui tem uma célula inicial, né? E daqui a pouco elas vão fazer as outras células nas bordas. Aqui nesse andar de baixo que já está construído, a gente pode ver que as células que estão sendo construídas estão nas bordas, porque as do interior já estão ocupadas e já tem postura aqui, já estão fechadas. Então são isso. E conforme o disco vai amadurecendo e vão nascendo novas abelhas, nessa espécie aqui da guaraipa, elas roem os pilares e baixam os discos, porque são vários discos um em cima do outro. Então elas baixam, então em cima vai ter sempre os discos mais novos, mais verdes, né? E os maduros vão estar sempre embaixo. E temos também outra espécie de destaque também para a produção de mel, que é a jataí, que também muita gente chama de alemoazinha. Essa entrada dessa espécie, que é a jataí, também conhecida como a alemoazinha, ela é uma entrada bem característica. Eles fazem esse pito, né, de cera, e sempre ficam abelhas ao redor, assim. Essas abelhas que estão aqui ao redor são as de defesa, né? E também tem algumas que ficam voando próximo da entrada. Essas jataís, elas estão efetuando a vedação das frestas que tem na caixa. Ó. Elas estão com própolis, aqui dá para ver que já tem, que elas já vedaram, e agora elas estão efetuando a vedação dessas outras frestas. Esse buraco aqui, daqui uns 2, 3 dias já vai estar fechado. Então são esses grupos, as mirins, as Scaptotrigonas, que é a tubuna e a mandaguari, as jataís e as melíponas. 90% das abelhas nativas vão fazer ninho em partes ocas de árvores, em troncos podres, né? Temos também as espécies que fazem ninho no chão, como a guiriçu, que é a abelha que faz ninho na terra, né, no oco da terra, e tem também a irapuá, que faz um ninho externo. Ela faz uma cachopa com material semelhante ao barro, né, e normalmente gostam de fazer no topo de pinheiros. As abelhas nativas possuem a estrutura do ninho basicamente igual. Vai ter no centro do ninho, vai ter os discos de cria, que é onde a rainha deposita os ovos, né, e onde vão nascer novas abelhas. E nas extremidades vão ter os potes de alimento, que são potinhos arredondados ou ovalados, onde as abelhas depositam o néctar e o pólen coletado nas flores. Aqui, esse é o pote de pólen, é um pote de reserva de comida, que pode ser, aqui no caso é de pólen, mas ele pode também ser reserva de mel, né? Então depois que elas preenchem totalmente o pote, eles fecham, ele fica fechado que nem aquele ali. Como funciona a estrutura social das abelhas? As abelhas elas têm 2 sexos, os machos e as fêmeas. Os machos são originados de ovos não fecundados
e as fêmeas são originadas de ovos fecundados. Qual a função, na verdade, do macho e da fêmea? O macho, ele tem a função somente de reprodução. Ele vai fecundar a princesa. As fêmeas, elas são divididas em duas castas. Tem a casta real, que é formada pela rainha, e a casta das operárias. Então, qual a função da rainha? A rainha, ela é a poedeira. Ela vai depositar os ovos. Ela só tem essa função, ela vai viver em função de depositar ovos. E ela também tem a função de liberar o feromônio, né, que organiza a colmeia. Então aquele feromônio, se não existia a rainha dentro da colmeia, a colmeia vai ficar desorganizada. E as operárias, ela tem as seguintes funções. Elas recém-nascidas, elas vão secretar cera para fazer a fabricação dos casulos, né, do invólucro, e dos potes de mel. E após 15 dias, essas abelhas, elas viram lixeiras, entre aspas, né? Porque elas vão ser faxineiras da colmeia. Então elas vão ficar de responsáveis pela limpeza. A partir do 25º dia aproximado, né, elas viram as operárias campeiras, que daí vão ser as operárias que vão defender a colmeia, vão ser as operárias que vão sair para buscar néctar e pólen, e também vão ser aquelas operárias que vão ajudar a manter a temperatura da colmeia, porque elas, se tiver muito quente, elas vão para a saída do ninho e começam a bater asas para fazer circular o vento. E também elas fazem a desidratação do néctar. Aquele néctar coletado na planta, ele é muito aquoso, então eles fazem a desidratação para transformar em mel. Diferença de mel e própolis. O mel basicamente é o néctar coletado nas flores, né? Que ele é transformado em mel pelas abelhas. As abelhas comem esse néctar e regurgitam em forma de mel. E aquele mel estocado, ele sofre um processo de fermentação. E o própolis, o que é? É a resina das árvores que as abelhas também coletam, além do pólen e do néctar, as abelhas coletam a resina também, e esse própolis ele serve para várias questões. Primeiro, para fazer o isolamento do ninho, onde tiver rachadura, onde houver rachaduras, elas vão aplicar esse própolis depois de seco ele endurece e forma uma proteção. E o própolis in natura, que ele vai ter o aspecto da resina mesmo ainda, que ainda não vai estar seco, ele é utilizado como defesa. Uma colmeia boa de saúde e forte, normalmente ela apresenta alguns outros organismos dentro dessa colmeia. Um dos organismos mais marcantes são os ácaros, que convivem junto com as abelhas dentro da colmeia e eles ajudam, eles vivem num mutualismo, né? As abelhas recebem dos ácaros a limpeza, porque eles ajudam a limpar a colmeia, e os ácaros acabam recebendo esse alimento, porque o que é detrito para as abelhas serve de alimento para esses ácaros. As principais ameaças das abelhas, no geral, são os agrotóxicos, né? E mais especificamente, a gente pode destacar então 3 ameaças biológicas. A primeira são os forídeos, que é uma mosquinha do tamanho de uma mosca da fruta, que ela deposita os ovos nos discos de cria e nos potes de alimento das abelhas sem ferrão. E esses ovos, após eclodirem, as larvas consomem todo o ninho. Outra ameaça são as formigas. Elas também podem adentrar num ninho fraco e também carregar todo o estoque de mel e pólen. Se o ninho estiver fraco e ele não conseguir combater esse ataque, as formigas vão acabar com esse ninho. E um terceiro predador biológico são as abelhas limão. Essas abelhas, elas não têm estruturas para carregar pólen e néctar. Então elas vivem de saquear as colônias de outras abelhas. Essas abelhas, elas têm uma função na natureza de controle e de renovação genética. Então elas normalmente na natureza, pensando assim na natureza, num ambiente, um ecossistema equilibrado, elas vão atacar somente ninhos fracos, ou seja, ninhos de genética fraca. Mas hoje em dia, com a destruição das matas
e com a criação de abelhas em casa, nos meliponários, as abelhas limão, elas acabaram vindo para a zona urbana também, elas não estão atacando só ninhos fracos, elas acabam atacando os ninhos fortes também, porque elas não têm mais a disponibilidade na natureza daqueles ninhos fracos. Mas a importância dela era fazer um controle de populações fracas através da seleção natural, né? Outro fato que está fazendo com que diminua a reprodução delas é que elas não estão mais encontrando naturalmente locais para fixarem ninho, porque de tempo em tempo um enxame ele acaba ficando muito grande para o local que ele ocupa e ele forma uma enxameação. Essa enxameação tem uma princesa no enxame e ela é uma rainha não fecundada. Então ela, a partir do momento que ela está apta a fazer um voo nupcial, ela sai da colmeia junto com algumas operárias devotas a ela e daí ela encontra com algum macho, ocorre a fecundação e ela vai formar uma nova colônia, formando uma nova rainha. Só que daí ela precisa de um local para se fixar, porque a rainha, depois de fecundada, ela perde o poder de voar. As asas atrofiam e o abdômen ele incha. Então ela, depois que ela se fixar num local, ela não consegue mais migrar. Uma das causas de estarem desaparecendo, as novas enxameações, é o fato de que as florestas estão sendo derrubadas e aquelas árvores de grande porte, que ficariam ocas no decorrer do tempo, elas estão desaparecendo. Manter os ambientes equilibrados é a chave para o sucesso da continuidade dos ciclos naturais da vida. Tenha flores no seu jardim, plante árvores, cuide do seu espaço. Preserve o nosso bem mais valioso. Preserve a vida.